Olá pessoal, eu sou o professor Merquian e este é o canal Matemática Merquian. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre as propriedades da potência, tá? Quem já viu o vídeo anterior, eu comecei introduzindo a potenciação e agora eu vou passando algumas propriedades que facilitam a nossa vida na hora de calcular. Então vamos lá. Multiplicação de potências de mesma base. Gente, é uma regrinha fácil de memorizar que facilita a nossa vida muito, tá? É só, conserva-se a base e soma-se os expoentes. O que eu quero dizer com isso? Olha só, eu tenho 2 ao cubo vezes 2 à quarta. Bom, a base é 2. Eu vou conservá-la e os expoentes 3 e 4 irei somar. Tá? 3 mais 4, 7. 2 à sétima. Bom, aqui, 3 à quinta vezes 3 vezes 3 ao quadrado. Perceba que quando eu não tenho nada como expoente, significa que é o número 1. Então, olha só aqui. Eu tenho que colocá-lo, tá? Muita gente acha que quando não tem nada é 0, mas há um erro aí. Quando eu não tenho nada no expoente, o expoente é 1. Então fica, conserve a base, 3, e soma 5 mais 1 mais 2. Então, 3 elevado a 8, tá? Em uma situação inversa, gente, a gente é acostumado a pegar a potenciação e aplicar a propriedade, conservando a base e somando. Mas, muitas vezes, na maioria das vezes, essa propriedade vem para te ajudar na situação inversa. Então, em alguma situação, vai cair para vocês aí 5 elevado a 10, um valor, onde vai ser interessante eu estar desmembrando em fatores com potências onde eu esteja precisando, tá? Então eu tenho 5 elevado a 10, separei em 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Quer ver um exemplo de uma aplicação nisso? Simples assim, ó. Por exemplo, se eu tiver aqui, ó, a raiz quadrada de 5 elevado a 10. Olha, gente, aqui quando não tem nada, é 2, né? Raiz quadrada é 2, já falamos nisso num vídeo de radiciação. Então eu posso estar cancelando 10 dividido por 2 é igual a 5 elevado a 5. Por quê? Por causa dessa situação, dá uma olhada. Se eu fatorar esse 5 elevado a 10 em 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, ó, cada potência ao quadrado, cada potência elevada ao quadrado, cancela a raiz. Então, sai. Lembra lá na fatoração, nos vídeos anteriores, cada parzinho sai de uma raiz quadrada? Então, ó, saiu e saiu. Quem ficou? 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatores de 5, quer dizer, 5 elevado a 5. Então, aí é uma situação onde vale a pena eu estar fatorando, para entender a situação, tá? E diversos outros problemas, expressões que irão aparecer, valores, onde eu vou precisar estar fatorando eles para chegar numa potência necessária, uma potência útil para mim, para poder estar efetuando um cancelamento, uma fatoração, tá bom? Então vamos lá, 10 elevado a 7 é igual 10 ao cubo vezes 10 ao cubo vezes 10 à primeira. Eu desmembrei assim, 10 ao cubo vezes 10 ao cubo vezes 10 à primeira. Poderia estar separando por, como exemplo, 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado, ó, 2, 4, 6, vezes 10 elevado a 1, 7. Poderia. Ou poderia estar fatorando em 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 3. De maneira que for necessário. Vocês vão entender mais para frente com alguns exercícios propostos. Vocês vão entender um pouco mais a necessidade. Mas é importante saber que tudo que eu faço, a recíproca é verdadeira. Eu posso desfazer, tá?
Então, se eu aplico a propriedade para conservar a base e somar os expoentes, eu posso desfazer. Eu tenho uma propriedade, eu tenho uma potência, posso desmembrá-las em vários fatores na potência que eu desejar, tá bom? Dando continuidade agora, vamos para a segunda propriedade, que é a divisão de potências de mesma base. Bom, o inverso da multiplicação é a divisão, não é? Tá, se na multiplicação eu faço a soma, eu conservo a base e somo os expoentes, a divisão sendo inverso, a operação é inversa também. Eu conservo a base e subtraio os expoentes, tá? Então, olha só, se eu tenho 5 elevado a 4, dividido por 5 elevado a 2, lembrando que esta forma de divisão em fração é a mesma coisa aqui, ó, 5 elevado a 4 dividido por 5 elevado a 2. Continua sendo uma divisão. A fração é só uma forma de representação diferente, tá? Conserva-se a base e subtrai os expoentes da mesma forma. Mas é muito mais comum aparecer assim. Então, ó, tenho divisão da potência 5 elevado a 4 pela potência 5 ao quadrado. Quer dizer, a mesma base, base 5, vou conservá-la e subtrair os expoentes, ó, 4 menos 2, que é 5 ao quadrado, tá? Mesma situação aqui, 2 elevado a 10 dividido por 2 elevado a 7. Conserva a base 2 e subtrai 10 menos 7, igual a 2 ao cubo, ok? Aqui, pessoal que ainda está sexto ano, não chegou nesse assunto ainda, ou até o sétimo ano, mas não chegou, não conhece as regras de sinais ainda, então é até aqui que a gente fala. Mas aquele pessoal que já conhece as regras de sinais, de sétimo ano em diante, então presta atenção, ó. Para quem já conhece as regras de sinais, toma cuidado com esse alerta aqui, gente, ó. É importantíssimo. Por quê? Primeiro, eu tenho a regra de sinal nessa situação aqui. Então, olha só. 3 ao cubo dividido por 3 à quarta. Quer dizer, a potência de baixo é maior do que a de cima, não é? Aqui está elevado a 4, aqui só a 3. Olha, observe o que vai acontecer. 3 conserva a base e subtrai o expoente de cima menos o expoente de baixo. Pela regra de sinal, se eu tenho 3 devo 4, então vou ficar devendo 1, tá? E o sinal negativo tem a função de inverter a minha fração, certo? Então aqui é como se tivesse o número 1 embaixo. O menos irá inverter, ficará 1/3 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? 1/3, ok? Até aqui tranquilo. É um cuidadinho que a gente tem que ter. Mas o principal cuidado é aqui, ó. Vamos lá. O que acontece? Eu tenho uma fração, duas potências, né? Uma fração com duas potências, onde a potência do denominador é negativo. Então, olha só, galera. Tem que aplicar a regra ao pé da letra. Esse negócio de fazer de cabeça, só depois que estiver muito praticado, muito bem nisso. No início, não. Faça detalhadamente, ó. Conserva a base e subtrai os expoentes. Quer dizer, vou pegar o expoente de cima, subtrair o expoente de baixo. Ó, 2 menos o expoente de baixo é menos 3. Então, entre parênteses, menos 3. Conserva a base e subtrai os dois expoentes. Aí, fazendo isso certinho, eu tenho que o expoente, com o negativo da regra, da propriedade, com o negativo do expoente embaixo, eu faço aquela regra de sinal onde darão mais. Sinais iguais a mais, tá? O oposto de menos 3 é mais 3. Então ficará 2 mais 3, que dá 5. Quer dizer, se a pessoa tem a tendência a querer fazer de cabeça, vai subtrair direto, esquecendo do sinal aqui. Eu já vi muita gente errar isso. Mesmo depois de eu falar diversas vezes, a pessoa parece que teima não ouvir, tá? Então, quando for assim, faça detalhadamente, conserva a base e subtrai os expoentes. Quando tiver sinal na parada, tá? Tiver na expressão sinal nos expoentes, faça detalhadamente, tá? Conserva a base e subtrai os expoentes. Você vai ver que vai ter regrinha de sinal que vai ajudar você a resolver com mais exatidão, ok?
Agora aqui, ó, potência da potência. Conserva-se a base e multiplica-se os expoentes. Então o que eu tenho? Eu tenho uma potência, um expoente aqui, elevando uma potência já. Então a potência da potência que a gente fala. O que eu vou fazer? Eu vou conservar a base é 5, conservo, e multiplico os dois valores. 3 vezes 2, 6. Simples assim. Aqui, vou conservar a base que é 3 e multiplicar. Menos 2 vezes 3, menos 6. Para aquele que já trabalha a regra de sinais. Tá? Aqui, eu tenho uma potência, 7 elevado a 4, elevado a 1 quarto, que é uma fração. Aí eu escrevi detalhadamente. Eu vou pegar 4 vezes 1 quarto. Usando a regra do cancelamento, né? Numerador com denominadores iguais eu posso cancelar. Ficou 7 a primeira, que é o próprio 7. Tá? Aqui, mesma coisa, ó. 2 elevado a meio elevado a 2. Vou conservar a base 2 e multiplicar. Fração 1 meio vezes 2, cancelando numerador com denominador, fica 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Tá? Atenção, gente. Muito cuidado aqui, ó. Isso aqui é pegadinha de concurso vestibular e com certeza seus professores vão cobrar isso em prova. Eu cobro dos meus alunos e com certeza nas próximas provas desse assunto eu vou estar cobrando ainda. O que eu tenho? Potência da potência, 3 ao quadrado elevado a 5. É diferente quando não tem um parênteses. Olha só, o parênteses aqui já não tem. O que significa isso? Que aqui eu tenho 3 elevado a 2 quintos. 3 elevado a 2 elevado a 5. 3 elevado a uma potência. Então, a potência 2 elevado a 5. Então, olha só. Nessa propriedade, é a mesma que está aqui. Vou conservar a base e multiplicar os expoentes. Aqui não, porque não tem o parênteses. Então, primeiro eu resolvo 2 elevado a 5. 2 elevado a 5 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dará 32. E daí sim, ó, eu vou resolver 3 elevado a 32. Tá? Então, pode ver que são valores diferentes. Tá? Esse valor é muito maior do que o resultado desse. Tá ok? Tomem cuidado com isso. É pegadinha de vestibular, concurso e do seu professor, com certeza. Tá? Vamos ver se você está esperto com essa situação. Vamos lá? Agora, produto de potência, gente. Ou potência de produtos. Eu já vi com as duas maneiras, tá? Produto de potência e potência de produtos. Eu sou mais na potência de produtos, tá? Por mim a lógica maior é aqui, mas vamos lá. Eu gosto de mostrar todas as nomenclaturas que podem acontecer. No caso de você procurar em algum livro ou até pesquisar na internet sobre o assunto, você pode escrever dessas duas maneiras que talvez você ache uma delas. Então vamos lá, qual que é a regra? Conserva-se as bases e distribui o expoente. O que acontece? Então eu tenho, ó, por isso que eu falo potência de produtos, eu tenho 3 potências ou mais que estão se multiplicando. Não entra na regra, porque não são da mesma base, mas elas estão todas no parênteses elevado a 10. O que significa? Que esse expoente 10 está abrangendo esse trio aqui, ó. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar vou conservar essas bases aqui, o 2, o 5 e o 3, e vou distribuir esse expoente para todos aqui. Tá? Então, fazendo assim, eu tenho a mesma situação anterior. Eu tenho aqui 2 elevado ao cubo, parênteses, elevado a 10, vezes 5 elevado a quarta, parênteses, elevado a 10, vezes 3, quando não tem nada é 1, né? Parênteses, elevado a 10. Fazendo de forma direta, então é 3 vezes 10, 30, 5 vezes 4, 40, 1 vezes 10, 10. Então eu tenho 2 elevado a 30, vezes 5 elevado a 40, vezes 3 elevado a 10. Então eu vou conservar essas bases e distribuir esse expoente para todos, tá? Multiplicando assim os expoentes, caindo na propriedade anterior, tá? Quinta propriedade, divisão de potências ou potência de divisões. Então vamos lá. É a mesma situação da anterior aqui, só que aqui são divisões, tá? Em forma de fração. Mesma coisa, ó, vou conservar a base
e distribuir este expoente para cada um. Então, distribuir o 10 para o 2 ao cubo, fica 2 elevado a 30. Distribuir o 10 para o 5 ao quadrado, então fica 5 elevado a 20. Tá? Aí o resultado é muito grande, não vou nem resolver. Mas é isso que acontece. São propriedades simples, mas que pela simplicidade a gente não dá muita atenção, a gente deixa passar. E até agora a gente já viu 5 propriedades diferentes, cada um é um jeito, e na hora do nervosismo, na hora da prova, acaba se complicando, tá? Então vamos prestar bem atenção, estudar, rever o vídeo, fazer anotações, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó, sexta propriedade, que não seja ser uma propriedade, mas é uma regra, mas é a potência com expoente negativo. A propriedade é inverte-se a base e distribui-se o expoente. O que é esse inverte-se? Gente, lá no estudo de frações, lembre que inverter é diferente de oposto, tá? Oposto, quando a gente fala de oposto, a gente fala de sinal. Se eu tenho um mais 2, quem é o oposto? É o menos 2. Tá? O oposto é sinal. Se eu tenho lá uma fração menos meio, o oposto é o mais meio. Tá? Agora, inverter, a gente só fala isso quando eu estou aplicando em frações. Então, se eu tenho uma fração 2/3, o inverso dele é 3/2. Porque o denominador vai para o numerador e o inverso, o numerador, desce para o denominador. Só isso. Mas pode acontecer também de eu pegar uma base que não está na forma de fração. E como é que eu vou inverter? Simples assim, olha o exemplo. 7 elevado a menos 3. Bom, o que vai fazer? O que o expoente negativo faz? Inverte a base. Ó, vamos ver nesse caso aqui. Eu tenho a fração 5/3 elevado a menos 2. Como eu disse, o menos ele tem a função de inverter. O sinal menos, tá? Olha só. Esse sinalzinho aqui, ó, ele tem a função de inverter a minha base. Então, se é 5/3, vai ficar 3/5, tá vendo? Ó, o denominador subiu, o numerador desceu. Presta atenção que aqui, ó, sumiu o sinal. Por quê? O sinal já fez a função dele. Agora eu vou aplicar a propriedade anterior, que eu vou distribuir a potência 2, o expoente 2, para as bases, né? O 3 e o 5. 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 9, 25 avos. Tá? Agora, se o número da base ele não está em forma de fração, como é esse caso aqui. Simples, gente. Eu vou acrescentar o número 1 embaixo, tá? E aplicar a propriedade. O menos vai fazer a função de inverter, ó. 1 subiu e o 7 desceu. Trocou, né? E agora eu vou aplicar a propriedade distributiva do expoente aqui. O 3 vem para o 1 e o 3 vem para o 7. Fica 1 ao cubo, 7 ao cubo. 1 ao cubo 1, 7 ao cubo 343. Tá? Simples assim. Tome cuidado, porque essa palavra inverter tende a levar a pessoa ao oposto. Achar que eu estou falando de sinal. E não é isso, tá? Isso aí, pessoal. Obrigado por assistirem. Curtam o canal, compartilhem, se inscrevam, por favor, ative o sininho para receber as novas notificações de mais conteúdos que eu vou estar expondo aí para vocês. Vou estar trabalhando algumas correções de exercícios, exercícios de vestibulares, concurso público, PM e o que mais aí eu achar interessante trabalhar para vocês aí. Tá? Esse é um assunto muito cobrado, tanto em concursos quanto vestibulares, porque ele é bem conceitual, algumas regrinhas que ajudam a gente a agilizar o processo. Não que eu não consiga fazer isso de outra forma, dá para fazer, mas assim, conhecendo as propriedades, você consegue resolver muito mais rápido, muito mais assuntos. E com certeza você vai ganhar tempo
E com isso, tempo para resolver outras questões aí no que tange a um vestibular ou um concurso, que cada questão é cronometrada, ok? Então não se esqueça de se inscrever no canal aí, dar essa força aí. Não se esqueça de curtir e compartilhar também. Obrigadão a todos aí, um abraço.